A legislação, as regras, as orientações do Tribunal de Contas, tudo são muito claras, né? Já tivemos todo esse debate anteriormente no Brasil. Um presente, por exemplo, se ele receber uma gravata, se ele ganhar um pacote de paçoca, se ele receber um par de meias de Natal, ele pode ficar para ele. São produtos de uso aí sim, personalíssimo. Agora, uma fortuna estimada em 500 mil, em 1 milhão, 16 milhões e meio, que é o valor dos três estojos, né, pelo conhecidos, a gente não sabe que ele recebeu sem ter sido discutido ainda, não é. Isso é patrimônio da União, é patrimônio de todos os brasileiros, e aí o governo ou guarda isso como patrimônio, ou vende para manter, para garantir programas sociais, o que seja. Né? O fato é que Bolsonaro, ao que tudo indica, cometeu peculato, que é um crime pior do que furto. A única diferença é que se tiver uma pessoa que entra numa casa e furta uma TV, vai para a cadeia. Imagina a pessoa furtou a casa, levou e fala assim, oh, não, eu devolvo. Não tem por que me prender. Está aqui, de volta. A pessoa vai presa mesmo assim, porque cometeu um crime. O que o Bolsonaro falou? Olha, não, o crime não vai existir porque eu vou devolver. Só o otário cai nisso ou parte do rebanho dele. Agora, o que mais me aflige, Fabiola, é que é o seguinte: ouro, diamante, esmeralda, pedra preciosa são maneiras utilizadas desde os tempos mais primórdios para transportar riqueza, né, de uma forma muito fácil de um lugar para outro, de um país para outro, né? Então a pergunta é a seguinte: é mais eficaz isso do que botar dinheiro na cueca, do que botar dinheiro na banda da bunda? Imagina só Bolsonaro colocar 16 milhões e meio de reais na cueca, como ia ser na cueca do Bento Albuquerque, do almirante que serviu de mula para trazer essas joias para o Brasil da Arábia Saudita. Mas aí fica a pergunta, né? Com essa descoberta dessa fortuna surrupiada pelo presidente da República, a pergunta é a seguinte: por que a ditadura saudita dá tanta joia para Bolsonaro? Por que a ditadura saudita, né, dá tanta joia para Bolsonaro? Foi propina? Foi suborno? Foi envio de propina de países vizinhos, usando a família real como intermediário para uma compra de refinaria, por exemplo? Foi recurso para Caixa 2? Foi grana para bancar a rede de ódio? Foi financiamento de ato golpista? Foi para quê? Né? E aí é um ponto. O Jair tem que ser punido por peculato, na minha opinião? Claro que tem. Mas ele vai ficar no lucro se ficar só na punição do peculato, né? A gente tem que saber se o monarca da Arábia Saudita presenteou Jair Bolsonaro porque ficou apaixonado pelos olhos azuis do ex-presidente, ou se o ex-presidente vendeu uma parte do Brasil sem avisar os brasileiros e ganhou esses presentes em troca. A recepção do Bolsonaro, né, a tentativa, né, de fazer essa recepção do Bolsonaro é para uma demonstração de força, né, para evitar uma prisão. Né? O Bolsonaro está na seguinte situação: ele, é claro, ele quer se reafirmar como líder da oposição. Os últimos 3 meses de fuga em que ele ficou escondido no condomínio ao lado da Disney, é claro que reduziram o tamanho político de Bolsonaro, isso todo mundo sabe, todo mundo comenta, né? Outras figuras começaram a aparecer, inclusive a própria esposa dele, o que deixou ele bastante melindrado, porque todo mundo conhece o machismo estrutural de Bolsonaro, né? E ele também está aproveitando essa recepção, porque quando ele fala, até anotei, ele não quer muita gente, na verdade ele quer muita gente. Ele não quer motociata, ele vai fazer motociata pelo Brasil. Ele quer algo discreto, ele não quer nada discreto. Ele quer pautar a mídia, ele quer pautar, ele quer que aquele dia, que não à toa antecede o dia do golpe de 64, né? Ele chega um dia antes do golpe de 64, não é à toa, né? Ele quer, na verdade, tudo isso, ele quer criar isso um evento, vai dizer, não fiz nada, não organizei. Não, está organizando, então os seguidores dele estão se organizando, aliados, a família, tudo para gerar um evento e assim reforçar a imagem do Bolsonaro do tipo, voltei para vocês, mas também fortalecer e dificultar uma prisão. Ele pode ter uma prisão decretada, não pelos casos que estão tramitando no STF, mas qualquer juiz ou qualquer procurador de primeira instância pode muito bem decretar prisão por qualquer uma das investigações em curso. Então, ele está querendo se precaver disso, fazendo uma demonstração de força e também dando um chega para lá com os cotovelos para mostrar que ainda está vivo. Acho curiosa essa argumentação, tanto de Moro quanto de Dallagnol, que Tacla Duran, a acusação de Tacla Duran é a acusação de alguém que é criminoso, confesso,
Primeiro, eu queria dizer que a Lava Jato, na época de Deltan Dallagnol e Sérgio Moro, foi baseada praticamente toda em delações de criminosos confessos. Se ele achava, inclusive estou escrevendo sobre isso, se ele achava que a fala de alguém que é criminoso confesso não merece credibilidade, ele não deveria ter feito as delações em 41% dos casos em que houve condenação na Lava Jato, sob o comando de Moro e Dallagnol. Em 41% desses casos houve delação premiada, que é justamente a fala de alguém que é criminoso confesso. Mas Tacla Duran não é um criminoso confesso, porque ontem ele deu o seu primeiro depoimento à justiça. Então não houve nenhuma admissão de culpa no depoimento de ontem, não houve. Anteriormente, ele não tinha dado nenhum depoimento na justiça. Então não houve admissão de culpa ao judiciário, e essa afirmação de que ele seria um criminoso confesso é falsa. Então, obviamente, Dallagnol e Moro vão se negar, né? vão tentar desqualificar Tacla Duran ao máximo, né? Mas há agora uma investigação, finalmente uma investigação vai ser tocada para frente, e se era uma coisa assim que estava tão clara que não tinha nenhum problema, se era uma mentira, a Lava Jato, na época de Moro e Dallagnol, podia ter chamado Tacla Duran para depor, né? E isso não aconteceu. Então, eu acho que é melhor nas próximas intervenções nas redes sociais, Moro e Dallagnol buscarem argumentos melhores, porque esses não foram tão bons. O Moro teve agora esses 15 minutos de fama dele de novo. Por quê? Porque o Lula falou groselha, porque depois teve realmente um plano que envolvia várias autoridades, a principal, o promotor em São Paulo, mas o Moro também estava alvo, né, do PCC, mas ele recebeu a fama, e aí o Lula falou bobagem, falou besteira, e aí aumentou ainda, mas o Moro estava escanteado, exatamente que os colegas dele não veem ele num interlocutor confiável, né? Então o que acontece, só para resumir, para quem não estava acompanhando o caso Tacla Duran, inclusive os críticos da Lava Jato sempre falaram do caso Tacla Duran, dele, das denúncias, ele saiu do Brasil, tudo durante um período, e o Moro sempre ficou muito irritado, o Dallagnol sempre ficou muito irritado. Aliás, o pessoal sempre estranhava, porque, gente, a irritação dos dois com relação a esse caso não se compara à irritação deles com relação a qualquer outra crítica. Esse caso parecia que apertava em alguma coisa, num gatilho mal explicado, mostrando que tem angu, né? Tem caroço nesse angu, né? O que aconteceu? A denúncia era de que mais de $600 mil teriam sido pagos, né, a advogados ligados à advogada Rosângela Moro, que hoje é deputada federal e esposa de Sérgio Moro, né, para comprar facilidades no meio do processo da Odebrecht, ou seja, que a Rosângela Moro intermediou $600 mil que teriam sido pagos para poder facilitar a vida do pessoal na Lava Jato, né? E aí o Moro sempre bateu de frente com isso, mas a irritação e toda a forma como ele se comporta, tentando descredibilizar o Tacla Duran antes mesmo, e não o que ele está dizendo, mas ele, tudo isso mais, levanta suspeitas. E aí, nesse ponto, eu faço vozes com Ciro Nogueira, né? Tem que investigar. Qual